Pessoal, e eu quero aproveitar nesse debate de hoje para falar um pouquinho sobre CPI do MST também, e a gente não poderia descartar, né, o que aconteceu nesta quarta-feira. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi chamado para responder ali às perguntas dos parlamentares que integram essa comissão, e isso gerou uma confusão porque ele sugeriu que o crime organizado financiaria as ações do MST. Vamos acompanhar para a gente jogar um pouco desse assunto na nossa roda aqui. Que fique bem claro isso que eu estou dizendo. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. E é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento, como é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização e a quantos assentamentos. Da afirmação de Ronaldo Caiado, ele acabou sendo interrompido pelos parlamentares que são aliados do governo federal, depois ele dizer que o MST teria como financiador ou até mesmo como participação o narcotráfico, o crime organizado. De que forma que vocês veem uma acusação como essa feita ali e de uma forma bastante contundente? Porque ele falou, escutem bem o que eu vou falar para vocês. Não foi uma fala qualquer jogada no meio de uma frase. Ele quis destaque para o que ia dizer. Fábio Piperno, começo contigo. Ele fez uma acusação, obviamente, muito forte e que seria fundamental que ele pudesse comprovar isso. Ou ele comprova isso, ou ele é mais um político leviano dizendo bobagem e jogando para a torcida, jogando para o seu, enfim, para o seu gado. Ou prova ou é leviano, porque é muito grave. Alan Gani. Eu acho que é uma hipótese bem plausível. Se a gente pegar as Farc na Colômbia, aconteceu exatamente isso. Elas começam praticando o terror no campo, ligadas ao narcotráfico, e depois elas se infiltram na política. Agora, o próprio MST já pratica o crime de maneira organizada. Por quê? Porque faz extorsão, porque invadem e chantageiam aí os proprietários rurais, porque ameaçam, falam, bom, se você não me der dinheiro, eu vou invadir, porque usam como escudos crianças e mulheres na hora que a polícia chega. Então, e eles invadem propriedade, o que já é um crime contra a propriedade. Então, já existe aí todo um crime organizado praticado pelo MST. O que foi, Piperno? Quando alguém invade uma propriedade, isso de fato é tipificado como crime pela Constituição brasileira. Ponto. Quando milhares de latifundiários tomam terras que não são deles em várias regiões do país, como que chama isso? E, principalmente no norte do país, são regiões onde há hoje também crescente participação do PCC. Os jornais, os vários relatos estão mostrando isso. Então, a conivência de políticos, né, de governadores, de parlamentares, ou seja, não que eles participem diretamente nisso, mas pelo menos são omissos. Quer dizer, qual foi o político, qual foi o governador, qual foi o deputado que tomou alguma atitude contra essas invasões indevidas de grandes grileiros que estão lá até hoje? Fala, Pepe. Não, isso tem que ser punido também. Agora, o que me chama a atenção é... Isso é mais grave, Alan. Você sabe por quê? Isso envolve mais terra. Eu não sei se envolve mais terra. Eu quero saber o seguinte, qual é a terra que o MST invadiu, se instalou e tem posse até hoje? Porque quando o MST faz toda essa ação, que eu já disse aqui várias vezes que eu recrimino, daqui a pouco a polícia lá, enfim, aparece lá e há reintegração de posse. Sim. E essa turma que está invadindo, monta propriedades e tal, e fica lá para sempre. Fala, Gani. Não, eu só quero voltar lá na fala dos deputados que interromperam o governador. Vamos chamar de novo, então, para a gente poder relembrar a nossa audiência, inclusive para quem foi chegando aqui ao longo do nosso debate. Vamos rodar novamente a participação de Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, na comissão que investiga os atos do MST aqui no país. Vamos lá. Que fique bem claro isso que eu estou dizendo. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. E é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento,
como é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização e a quantos assentamentos. Bom, ele acabou sendo interrompido ali, então, pelos parlamentares que, claro, protestavam contra essa fala. Gânia, eu vou abrir para você e depois eu quero saber do Segré também. Os deputados tinham que agradecer o Caiado, porque ele tirou a responsabilidade do governo federal na fala dele e jogou para o narcotráfico, porque aí sim, né, tem uma farta matéria jornalística mostrando que quem financia o MST são ONGs, só que essas ONGs recebiam dinheiro do governo federal. Então, dá para a gente colocar aqui a construção lógica, né, que o dinheiro vinha do governo federal até o MST. Isso, várias matérias jornalísticas aí, basta dar um Google. Resta saber se essa estrutura continua nos dias de hoje. Gustavo Segré. Quando um governador como o Caiado, que me parece uma pessoa muito séria, ele dá uma afirmação dessa, eu duvido que tenha aparecido na cabeça dele que essa realidade era uma realidade verídica, então ele soltou essa situação. Imagino que ele tem informação mais contundente sobre isso para fazer determinada afirmação. Até porque está sendo investigado o MST, eventualmente alguém pode se sentir injuriado e processa ele. Quando o Piperno menciona que não está de acordo com o MST e não está de acordo com os guerrilheiros, não acho nenhum de nós que esteja a favor dos guerrilheiros. Mas nós saímos criticando a fala dele porque ele disse uma questão contrária ao que era debatido. Então não entendo qual é o problema dessas pessoas que estavam, de alguma maneira, contrariando o Caiado, xingando o Caiado, interrompendo o Caiado, se não eram afetadas eles mesmos por essa apreciação. Então, por que contrariar tem uma outra questão importante, o Segré. Se o Ronaldo Caiado tem algum tipo de informação nesse sentido e até hoje não procurou nenhuma investigação, ele está prevaricando. Se ele tem. Então, agora, o que... Porque, veja, esse pessoal que às vezes vai lá para a CPI, vai lá para gritar, fazer circo. Uma voz lúcida, contrário à direção dessa CPI, ao comando dessa CPI, e que seja oposição ao governador Caiado, tem que agora procurar a justiça para intimar o governador para apresentar essa informação. Perfeito. Se ele falou, não adianta gritar. Tem que agir racionalmente. Ou seja, governador, o senhor disse que existe isso? Ok, então mostre. Cadê? Mas você vê racionalidade nessa CPI do MST, Fábio Piperno? Por enquanto, não. E você, Gustavo Segré? Eu acho que sim, pelo menos o objetivo é plausível, me parece bom. Que cheguem a esse objetivo depois é outra questão. Mas não consigo entender por que as vaias, salvo que algum deles que estão vaiando seja do narcotráfico e se senta prejudicado por essa fala. Não tem lógica. Por que nós iríamos vaiar alguém que diz uma questão que não tem nada a ver com a gente? Mas se tem algum deputado próximo ao MST e ele fez essa acusação, aí esse deputado vai se sentir ofendido. Tá bom, então ele procura a justiça e diz, ó, prova isso que você está dizendo, porque se no MST que não tem nem CNPJ, vai se sentir injuriado. Sei lá. Além dessa fala de Caiado, nós acompanhamos também as diligências que estão sendo feitas pela comissão, né, que viajou até o interior de São Paulo, em propriedades que, segundo esses integrantes da CPI, foram tomadas ou ocupadas de forma irregular por frentes que são ou seriam ligadas ao MST e que ocuparam, inclusive, galpões que eram usados para implementos agrícolas, montaram locais, altares, como a gente acabou vendo aqui. Você vê uma atuação crível ou, por enquanto, de bastante algazarra da CPI do MST em Alandini? Não, eu acho que é uma CPI bastante crível e ela não pode se desvirtuar do seu objetivo principal, que é quem financia o MST? Da onde que vem a grana para abastecer os crimes que o MST pratica no campo? Este é o ponto, porque segundo... Repito, ampla matéria jornalística, a grana via de ONGs ligadas ao governo federal. Esse follow the money continua nos dias atuais? É isso que a CPI tem que descobrir. Num giro rápido, o que a CPI tem de investigar no teu ponto de vista? O mesmo. Cadê o dinheiro que está financiando e como evitar que invasões contra terras produtivas continuem sendo feitas? Objetivamente, para você, Piperno? Tem que investigar quem ocupou
milhares, centenas de milhares de hectares por todo o país e tomou posse disso e não saiu de lá nunca mais. Então essa comissão, liderada pelo deputado Salles, também tem que visitar, já que foi lá no Pontal do Paranapanema, que visite as grandes fazendas do estado de São Paulo, por exemplo, que seriam beneficiárias dessa nova regra, dessa lei liderada aí pelo ITESP.